Criador de almas. Existe uma questão bastante interessante para ser abordada e que principalmente os cristãos tocam sobre este tema às vezes, mas sem conhecer a profundidade. Muitos não conhecem a profundidade. O Criador de almas. É muito interessante associar ao conhecimento de estudos da letra viva, no aprofundamento daquilo que está por trás do significado do que é colocado, das palavras. Quando nós buscamos entender o significado das parábolas, o que está oculto por trás do véu. E uma das questões que eu gostaria de salientar é a respeito do oleiro, o criador de almas. Em Isaías 64, versículo 8, ele diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Somos todos obras das tuas mãos. Isso em Isaías 64, versículo 8. Veja que interessante. Então o profeta aí afirmava que nós somos barro, ou seja, nossa alma é formada, é trabalhada por este oleiro, o Criador de almas. Em Romanos 9, versículo 21, também diz: uns vasos são criados para honra e outros para desonra. Então entendemos que há uma formulação, uma criação das almas antes de se manifestarem no corpo humano. No Antigo Egito, o carneiro, Knum, K-H-N-U-M, designava como seria a alma. Isso já no Antigo Egito. No Antigo Egito, essa figura simbolizada no carneiro, pelo carneiro, no Antigo Egito, era o divino oleiro. Esse divino oleiro é que gerou para o cristianismo essa história toda que se lê no cristianismo a respeito do oleiro. E muitas vezes é até atribuído a um Jesus sendo o oleiro. Jesus, o oleiro, é simbolizado como um criador de almas também. Mas esse homem com cabeça de carneiro, no demonstrativo das figuras do Antigo Egito, ou seja, Knum, ele modelava os corpos, ou os Kas. Kas significam, K-A-S significa a alma, os corpos, o que recebe a alma. Né? Ba é a alma e Kas é o que recebe a alma. Esses Kas tanto eram réplicas dos corpos imateriais dos deuses e dos seres, das almas que estavam encarnadas na Terra. Então, já no Antigo Egito se atribuía dois corpos a tudo o que existe, o corpo imaterial e o corpo físico, material. Né? O corpo, então, isso quer dizer o quê? Queria dizer que a crença colocava que nós temos um corpo imaterial que é o que moldou o nosso corpo material. Acontece que esse modelador aí de corpos, que criava as réplicas, né, dos corpos e dos deuses, esse modelador K modelava e colocava para nascer no sêmen e no seio materno aqueles seres que seriam o barro modelado por este oleiro. Ou seja, no sêmen vinha toda a programação, de como seria o ser, ou um vaso de honra ou um vaso de desonra. Quando fala vaso, aí está significando ser, a vida materializada.
Então, temos que compreender a profundidade da questão quando nós estudamos mais a fundo pela letra viva, ou seja, aquela letra que não leva a interpretação ao pé da letra. Os textos não podem ser, não devem ser estudados ao pé da letra, senão nunca se abrirá parábolas. O significado está sempre oculto. Não foi feito para todos alcançarem o significado. E aí é que se volta para a questão da modelação. O oleiro modela quem? Modela aqueles que poderão compreender os significados, que não vão ler os textos ao pé da letra e interpretar como o que está escrito ao pé da letra. Jamais. Então existe esse grande oleiro, o carneiro aí, o Nun, que designa o Ba, a alma, que forma a alma. Esse grande oleiro, ele, ao modelar a alma e colocá-la no sêmen, essa alma dentro do sêmen já vem com a programação de tudo que ela poderá ser, fazer e executar em formas de compreensão, em formas de não compreensão, em formas de uma vulgarização da compreensão, que seria levar tudo ao pé da letra, uma forma mundana de se interpretar os textos, e a pessoa deixa de pegar o real, o belo, o maravilhoso significado dos textos e da palavra que está oculta, a palavra perdida. Ora, não é para todos, lógico, é evidente. Você não pode querer que todos tenham uma compreensão aprofundada se ele não foi modelado assim. Então nós temos que entender que se você pegar todos, buscar todos os significados do verbete oleiro, buscar todo o significado de que está, do que está publicado nos livros, nos textos bíblicos sobre oleiro, você vai compreender e ter essa certeza. E se você estudar a profundidade da simbologia e do panteão egípcio, você também vai compreender melhor ainda que é de lá que surgiram praticamente quase toda a inspiração que existe na Bíblia da antiga tradição egípcia, que é por onde os primeiros hebreus passaram quando eram escravos e pegaram a história e depois colocaram sob o ponto de vista dele. Então, o grande oleiro, o criador de almas, é preciso ser compreendido. E cada alma foi modelada de uma determinada forma. Isso é o significado para explicar os limites que cada ser alcança durante a sua encarnação. Em cada encarnação. Então, cada encarnação estaria como sendo modelada para ser daquela forma. E essa modelação acontece antes do ser nascer, ou seja, antes da manifestação no físico. Compreenderam a questão? Vamos analisar com bastante profundidade e bastante reflexão. Um abraço a todos.